Olha só. Semana 29, no dia 23 de abril de 2017, esse é o Evangelho. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 8. Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Você acabou de falar, 23? 14. Tudo bem? Então vamos lá. Enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, se apoia sobre um princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à felicidade suprema, o dogma fora da igreja não há salvação se apoia não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas sobre a fé especial em dogmas particulares. É exclusivo e absoluto. Em lugar de unir os filhos de Deus, os divide. Em lugar de os excitar ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre os sectários dos diferentes cultos que se consideram reciprocamente como malditos na eternidade, fossem eles parentes ou amigos neste mundo. Desconhecendo a grande lei de igualdade diante do túmulo, os separa até no campo do repouso. A máxima, fora da caridade não há salvação, é a consagração do princípio de igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Com esta máxima, por regra, todos os homens são irmãos e, qualquer que seja a sua maneira de adorar a Deus, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma, fora da igreja não há salvação, eles se lançam anátema, se perseguem e vivem em inimizade. O pai não ora pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que se julguem reciprocamente condenados para sempre. Esse dogma, pois, é essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Fora da verdade não há salvação seria o equivalente de fora da igreja não há salvação e também exclusivista, porque não há uma só seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual é o homem que pode se gabar de possuí-la inteiramente, quando o círculo dos conhecimentos aumenta sem cessar e as ideias se retificam a cada dia? A verdade absoluta não pertence senão aos espíritos de ordem mais elevada, e a humanidade terrestre não poderia pretendê-la, porque não lhe é dado tudo saber. Ela não pode aspirar senão à verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, isso seria uma sentença de proscrição geral. Enquanto que a caridade, mesmo na sua acepção mais ampla, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação independe da crença, conquanto que se observe a lei de Deus, não diz, fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz, fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria em lugar de unir e perpetuaria o antagonismo. Instruções dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida, e brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos. E na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, vós os benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que dando-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo.
Com tal guia, o homem não se perderá jamais. Aplicai-vos, pois, meus amigos, em compreender-lhe o sentido profundo e as consequências, e em procurar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem, porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta, frequentemente, a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo. Não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque vos ajudando a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que em vos vendo se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Paulo Apóstolo, Paris, 1860. Bom, esse trecho me faz lembrar de uma passagem do Dalai Lama aqui pelo Brasil, em que ele foi provocado pelo Leonardo Boff, né, a falar qual seria a melhor religião, né, do mundo. E notando uma certa malícia, né, na pergunta do teólogo, ele vira e diz: bom, a melhor religião do mundo é aquela que te deixa mais compassivo, é aquela que te faz olhar a vida de uma perspectiva mais ampla, é aquela que entende a luz de Deus em cada coisa viva, em cada coisa inerte ao mesmo tempo, é aquela que faz com que você busque ser um ser humano menos raivoso, menos rancoroso, enfim, uma pessoa que busca juntar, agregar, em vez de dividir. E o Leonardo Boff, né, no comentário seguido a isso, disse: eu fiz realmente a pergunta com uma certa malícia e até hoje eu estou tentando digerir as palavras que ele falou. Então acho que esse texto ele representa bem isso. A verdade é uma só, né, e os caminhos pelos quais ela vai chegar a gente depende de cultura, depende do momento em que você está vivendo, né, a era em que você nasceu. Mas se a gente fizer um estudo detido das diversas religiões, a gente vai encontrar a mesma essência em todas elas, né? Com diferenças, variações culturais, mas a mensagem é sempre a mesma. Quer viver bem, viva em paz. Quer viver longamente, né, longevamente, viva em paz. Não guerreie, não brigue, tente, né, sempre a cooperação. E aqui eu acho que esse capítulo, especificamente, esse trecho, na verdade está remetendo a um hábito do ser humano, que é criar rótulos, é o hábito de criar tribos, né, o ato de criar, que a gente pode falar em termos mais contemporâneos, panelinhas, né? Então a gente cria essas determinações ritualísticas sobre como se portar, como se vestir, como falar, se fala amém, se fala que assim seja, se fala saravá, oxalá, né? E a gente começa então a dividir as pessoas e classificá-las de acordo com esses padrões de conduta que são, em grande essência, arbitrários, né? Eles não têm, né, nenhuma necessidade lógica a partir da verdade que eles buscam representar. Mas, se por um lado isso divide, por outro lado também representa uma necessidade, dado o grau de entendimento dos seres que precisam desse tipo, né, de liturgia, desse tipo de ritual. De forma que, se por um lado a gente deve saber que não é fora da igreja que não há salvação, mas fora da caridade não há salvação, por outro lado também o fato de conhecer isso não significa que a gente deva julgar aqueles que precisam e carecem desses rótulos. Até porque esses rótulos, se por um lado eles criaram muitas vezes divisão e muitas coisas danosas à evolução da Terra, por outro lado eles também muitas vezes, eu até acredito que na maior parte das vezes, eles criaram até mais coisas boas do que coisas ruins. Tá? Que as coisas ruins chamam mais atenção e as coisas ruins são as que dão notícia, né? Então, acho que o ponto central
desse texto é exatamente dizer que o espiritismo ele não é uma religião, no estrito senso que a gente está acostumado a pensar, mas é uma junção de ciência, filosofia e religião, de maneira que o próprio espiritismo vai passar por transformações, mas ele próprio não está isento de sofrer esse tipo de engessamento ritualístico, né? Como a gente já vê acontecendo, inclusive porque as pessoas que vêm de outras religiões tendem a trazer, né, os seus hábitos particulares para esse novo ritual. E aí com isso eu acho que fica a provocação para a gente, se no dia a dia, quando uma pessoa vira para a gente e diz que é evangélica, se a gente nesse momento não começa a julgar. Quando ela diz que é católica, se nesse momento a gente não julga e diz assim, não, mas eu estudo o espiritismo, eu já passei dessa fase. Né? Como devia ser muitos cristãos na época de Jesus falavam assim, não, eu já superei o judaísmo, né? Como se o judaísmo fosse uma coisa rígida, né, centralizada, e não é, né? Tinha várias correntes diferentes e todas elas contribuindo para trazer essa verdade superior, se a gente puder assim dizer, para os seres humanos. Então, isso que eu gostaria de iniciar a bola agora tá com vocês. Eu acho que muito ligado ao que você falou, quando a gente fala de caridade, a caridade também está aí, né? Da gente poder saber ceder a palavra e a verdade para quem é judeu ou para quem é, sei lá, qualquer outra religião. Porque às vezes a gente puxa a verdade para o nosso lado e caridade também é passar um pouco a verdade para o lado da outra pessoa e ouvir, né? A gente tende muito a cercar a verdade é essa, mas de repente essa é a verdade para mim nesse momento, talvez não seja a verdade. E com certeza não é a verdade absoluta. Quando você começou a ler o texto, ele falou, né? A nossa verdade ainda é muito rasa perto da verdade absoluta. Então, a partir do momento que a gente, acho que abre a consciência de a minha verdade não é a verdade, eu ouço a tua, eu acho que isso também é a caridade, unindo a isso. Teve uma passagem que a gente leu um tempo atrás que a gente comentou isso, eu não lembro exatamente o que era, mas do preconceito que a gente tem e acho que era caridade mesmo, falta que a gente tem de caridade não só de dar as coisas, de ajudar, mas de dar chance do outro falar, de ouvir a opinião do outro, de dar deixar o outro falar, não ter preconceito, já falar, não, se eu não concordo com você, então nem me interessa o que você tem para falar, né? Caridade é ouvir o outro e se dar a chance, né, de deixar o outro falar, que entra nisso que você falou. A gente comentou isso alguns encontros atrás, eu não lembro exatamente quando. Foi uma das vezes. Lembra que a gente estava falando de mídia, mídia social, que muitas pessoas do Facebook, né, não concordo, não é meu amigo e tal. Não, você tem que dar o benefício da dúvida pro outro, você tem que ouvir até, de repente, para fortalecer a sua opinião. Você fala, bom, não concordo, ouvi, não concordo, eu acho que o meu é o que realmente, para mim, é o que vale. Mas as pessoas nem fazem isso. As pessoas não concordam, não quero ouvir. Às vezes vê que é fulano se manifestando, já antes de ler, já não, se é fulano eu não vou ler, né? E aqui tá na questão voltada para religião, se é judeu não quero nem ouvir, mas isso acontece, né, futebol, política, em tudo, país, né? Não é só religião, né? Vamos dizer assim que seria a caridade da escuta. Vamos escutar e ser caridosos em escutar e não reprovar, certo? A gente não tem que reprovar nada. Eu acho que a gente tem que escutar, pesar e aceitar o que o outro fala e ao mesmo tempo você poder, aceitando o que ele fala, falar o que você sente e o que você também tem para oferecer. Eu acho que é muito mais isso do que qualquer outra coisa nesse sentido, em outro sentido. Esse final de semana, a gente estava lá na casa dos pais dela, teve algo associado a isso. Tem uma moça que trabalha lá na casa e ela é evangélica, assim, né? Bem investida. E aí eu não lembro o que eu fui até a cozinha falar
alguma coisa assim. Ela falou, André, mas isso aí é macumba. Eu falei, opa, tem coisa boa. Né? Isso é macumba, é coisa do bem. Aí ela, não, ai meu Deus, Deus te proteja, não imagine, isso aí é coisa do mal, né? Tal. Eu falei, não, é coisa do bem, tal, não é assim não. Ela, não, eu vou orar por você. Eu falei, por favor, ore mesmo, porque eu tô precisando, não pode orar, isso nunca é demais. Bastante. Aí ela subiu pra arrumar a cama e eu tava no quarto. Aí ela chegou e falou, não, André, eu preciso levar a palavra pra você. Porque, nossa, eu tô muito preocupada porque você falou que vai nessas coisas. Eu falei, eu vou em tudo. Ela, então, você não pode ir, isso faz mal, isso é coisa do demônio, né? E tal. Eu falei, pode ser, mas pode não ser também, né? Eu falei, mas eu só vou saber se eu for lá descobrir, né? E aí ela começou a falar da Bíblia, né? Da maneira dela, uma pessoa muito simples, né? Mas ela tem, né, o entendimento da Bíblia, que é um entendimento limitado. Em poucos minutos eu coloquei alguns questionamentos para ela. Ela falou, é verdade, né? Eu não pensei nisso, porque ela cita um livro, mas cita uma parte específica que é conveniente ao pensamento dela. Aí quando eu peguei a outra parte do mesmo livro e falei, mas você faz isso com a sua filha? Que esse livro de regras fala para fazer, você apedreja a sua filha, que ela está menstruada e ela tocou em alguém, você não faz isso, né? Então tem que entender, esse livro foi escrito num momento, não é bem assim, né? Aí comecei a falar rapidamente sobre ela, e ela sozinha de repente chegou e falou assim, eu te julguei, né? A gente não pode fazer isso, a gente não pode, você tem razão. Ah, que legal. E Deus te colocou aqui para abrir minha mente. Foi tão bonitinho assim, Deus te colocou aqui para abrir minha mente. Eu falei assim, não, nós dois, a gente tá aqui, né? Você, numa conversa dessa, eu tenho que ir na macumba, né? Cada um tem, né, a lição de onde pode pegar, né? Mas foi tão bonitinho assim, porque a reação dela, em determinado momento, se despiu do ritual, se despiu dos rótulos, e ela foi direto para a palavra. Independentemente de como você lê a Bíblia. Ela falou, a gente não pode julgar. Pronto. Que lindo. Né? Então, acho que essa situação representa muito isso. Não importa qual a roupagem que vem. Né? Inevitavelmente, uma hora você vai despir essas roupagens e você vai ficar apenas com a verdade. Que legal. O Evangelho ele fala, eu vejo muito uma colocação da oposição entre ideias que unem e ideias que separam. Né? E aí, colocando a caridade como uma ideia que une, sem rótulos, sem idealmente sem preconceitos e sem divisões. E aí no outro polo coloca a religião, principalmente a religião quando coloca a sua verdade como verdade única e diferente e melhor que as outras, como uma ideia que separa. Mas realmente trazendo para hoje, como a Fernanda já colocou, tem várias ideias que servem para separar hoje, tem vários rótulos que são ambientes de separação na humanidade, que talvez fosse o caso de, além da ideia da caridade, tentar procurar outras ideias que sejam, ao contrário, ideias de união, ideias de colocar as pessoas próximas umas das outras, colocar as pessoas enxergando e aceitando o seu próximo. Eu fico com esse pensamento a respeito desse trecho do Evangelho. Compensação, falando André, me lembrou de uma outra coisa, nessas coisas das religiões diferentes. Eu lembro que eu tenho uma amiga que ela fez o caminho, que ela saiu do espiritismo para frequentar a Universal. E aí, conversando desse caminho, ela falou, eu tava incomodada no espiritismo, porque as pessoas ficam falando em reencarnação. Muita gente deixa para tentar se melhorar na outra encarnação, deixa tudo para frente, não quer saber de... Não, eu achei que precisava de uma coisa que me desse disciplina, né? Que eu precisasse me esforçar para melhorar nessa vida, não deixar para depois.
Faz todo sentido essa explicação. Ainda bem que ela não foi pro hinduísmo, né? Que ali parece que é mais demorado mesmo. Né? É na cientologia isso. Nossa. Era o que ela estava precisando. É o que ela tá precisando. Coisa mais imediatista. É ali, ó. É nessa vida que tem que... E é isso, cada um achar o que encaixa. O seu a caminho. sua verdade. Não, eu já ouvi gente falando assim, fui pro espiritismo, achava tudo muito morno, assim, tudo muito racional. Aí eu conheço, pessoas foram para as igrejas evangélicas. Lá a gente canta, a gente vibra, eu sinto o Senhor no meu coração. Eu falo, amém, né? Encontrou, né? Vai, o que importa é isso, né? Como você sentir, né? Porque geralmente a gente acha que é uma via de mão única, né? E essa é um pouco da arrogância do espírita, né? Ele achar que a verdade dele está enquadrada num modelo que é mais avançado. Então assim, para mim, você sai do catolicismo, faz uma passagem pelo evangelho, que aí você chega no espiritismo e você recebe a luz, né? Não tem nada a ver isso. Cada um tem uma trajetória, cada um tem, né, uma linguagem que melhor recebe essa verdade. Eu busco uma coesão. Eu já fui minha família era católica e há muito tempo atrás a minha mãe começou no espiritismo lá em Manaus, já sou de Manaus, no Allan Kardec. E a gente fazia muita reunião também em casa, antes de vir para São Paulo. E aqui em São Paulo eu conheci, lá em Manaus, nós fazíamos reuniões em casa. Aqui em São Paulo eu conheci o budismo. Mas eu sempre pratiquei um pouquinho em casa alguma oração, né? Eu sempre tenho uma disciplina da reza que minha mãe me ensinou, meus pais me ensinaram. Mas quanto mais a gente estuda, participa, existe uma convergência. Eu gosto muito de perceber isso, né? Não conheço macumba, né? Umbanda, mas eu respeito também, porque é tudo uma manifestação do ser humano, né? É uma busca da iluminação, né? Da sua autoconhecimento. Isso tem que ser respeitado. Mas quanto mais se estuda isso, e eu comecei a perceber isso de um livro muito antigo, de 77, Fritjof Capra, O Tao da Física. É um livro antigo. E ele fala que existe, ao longo do tempo, ele percebe que existe uma convergência do hinduísmo, do budismo, do espiritismo. E é muito tênue essa separação, né? A gente não sabe quando começa um e começa outro, apesar da nomenclatura, dos deuses serem diferentes e tudo mais. Mas o básico de tudo é o ser humano, né? A base de tudo é a fé humana, né? O que cada um precisa, exatamente para se sentir, né, aquela alegria, né, de cantar, de procurar Deus. E isso cada um acha na leitura do Evangelho, né? Vai para a Universal, canta. Eu acho isso correndo, por exemplo, no parque, fazendo exercício, sente aquela alegria, né? Principalmente você se sente tá quase no infarto, assim, né? Você sente Deus, assim, aí você fala agora. Eu superei essa parte já. Quando eu tô morrendo, meu Deus me ajuda. Ali você sente a presença de Deus, uma força. Agora eu vou. Com toda a força. Mas é que você se tira o diabo do corpo, né? Sim. Mas é muito pessoal isso. E assim, daí quando você começa a perceber que essas diferenças buscam uma convergência no final, eu acho que dá para perceber que a base de tudo é o ser humano, né? Tira a religião, tira a roupa que veste, a nomenclatura, o nome de deuses. Eu não consigo saber assim como distinguir uma pessoa a partir da religião. É claro que a gente se sente um preconceituoso, né? Fala com o Evangelho, ele é muito apartado, né? Tem essa obediência, né? Mas eu não consigo muito perceber essa diferença das pessoas pela religião. E eu só colocaria mais uma coisa, que a gente está falando das religiões, das pessoas que se dividem pela religião, mas também o não ter religião, né? Eu só queria apontar uma última coisa, se alguém quiser falar. Você quer falar, Rita? Fala. Não, eu já falei bastante, mas pode ir, talvez seja o que você Não, o que eu acho é o seguinte, as pessoas falam põem uma nomenclatura em algum ritual, né? Mas todo mundo batiza as crianças. Se não batizar, não Até importa. os índios fazem isso. Sabe, precisa batizar a criança. Depois quando ela crescer, ela for grande, ela decide que caminho vai fazer, mas agora é esse. Aí você pega a cabeça da criança e fala que aquilo lá que é o certinho. Quando eu devia ter uns 7 anos, eu fui para uma escola católica e a irmã falava assim,
Não importa o que vocês façam, Deus está lá no seu quarto, no escuro, embaixo da cama. Era exatamente onde eu fazia para pensar as coisas. Eu ia debaixo da cama, ficava lá no escurinho e falava, puxa, até Deus está até debaixo da cama no escuro. Sabe, e o que eu mais sinto nas religiões é que eles não falam em dar, não sei o quê, mas o medo que você tem que ter, se você não seguir aquilo, se você não fizer do jeito que tem que fazer, se você não falar a palavra, se não você rezar 5 vezes ou 7 vezes virado para Meca todo dia, se você não... Sabe, eu acho que é mais o medo que se põe da religião. Ninguém fala assim, dificilmente a gente vai em algum lugar, o cara fala, olha, hoje nós vamos fazer a caridade, não importa lá, faz aqui, ó, não precisa ir longe, faz com quem está aqui, ó, tá? Foi comprar um livro, viu que tinha em casa e falou, alguém quer? Eu falei, eu não tenho. Sabe, parece que não que seja caridade de dar dinheiro, mas o fator de você ficar legal. O que mais me deixa chateada chateada não, que me deixa mais pensativa em algumas é o medo que se impõe. Outro dia eu assisti esse programa na televisão lá com o R.R. Soares. Ah, ele é bom. Ele é bom, tem um discurso maravilhoso, né? Mas se você vê algumas coisas que ele fala, é mais medo. Ele põe muito medo, olha, se você não fizer isso, vai acontecer. Se você, sabe, não deixa a pessoa pensar pela própria cabeça. Então, às vezes, que nem nós atingimos uma certa idade, um certo conhecimento, nós estamos aqui pela própria cabeça, né? Domingo à noite, estamos aqui. Podíamos estar em tanto lugar, estamos aqui. Por livre, espontânea vontade, por gostar do que está sendo feito aqui. Eu acho mais isso, é o medo que se impõe por fora. Tanto qualquer um. E o Espiritismo, ele teve um problema, que nesse estágio em que a gente se encontra, da humanidade, curiosamente, muita gente não gosta porque não tem o medo. Eu já conheci muitas pessoas que falaram assim, no Espiritismo é difícil, porque assim, você não tem certo ou errado. Você fez coisa errada, ela volta pra você. Eu culpo quem? Só a mim? Como é que eu vou saber o que é certo e o que é errado se não tem ninguém dizendo pra mim o que é certo e o que é errado? Então, assim, eu já vi gente reclamando avidamente, pô, espírita, dá licença, fica solto no mundo. Então... Existe uma nova tendência de filosofia, uns 30 anos atrás, que vem muito da física quântica, que é ação e reação, né? Que parece antigo falar isso, né? Mas é difícil compreender isso, né? Que a responsabilidade ela volta para cima de você. Então, daí a gente remete à ideia de que nós somos o próprio Deus, não tirando a figura de Deus, né? Pondo ele de lá, não é bem isso. Mas é que nós somos imagem e semelhança dele, né? E a responsabilidade também, né? Aí está o ponto. A gente também é responsável pelos nossos atos. Aí é ação e reação. E aí como é que se faz para cuidar de tudo isso? O zelo, né? É o pensamento, é a administração das ideias, da vontade, de saber pensar, de saber o que quer, e administrar isso como força latente do ser humano, né? Se a gente é imagem semelhante, a gente também tem esse poder de equacionar a nossa vida através dos pensamentos, a força do pensamento, que emana também, que existe uma certa religiosidade também atrás disso, chamada de fé. Enfim, vê como os nomes diferenciam, mas existe uma convergência, né? E é engraçado que a gente vai estudando e percebe que existe uma certa ciência atrás da fé. Como que ela é feita, né? Como é que você materializa as coisas boas da tua vida, né? O que está por trás da oração? Como é que emana a oração? Como é que funciona tudo isso? Né? E no final das contas a gente não sabe responder essas questões. Aí entra nesse lado escuro que a gente não consegue interpretar, que é o grande milagre, né? É aí que entra Deus, né? Que faz tudo isso funcionar, né? Tem um escritor que fala muito bem disso, que é o Amit Goswami, né? Ele escreve muito bem essas questões de religiosidade, mas ele é um cientista, então ele tenta provar a religião através de algumas equações, alguns conceitos da física quântica. Mas é bem isso, ação e reação.
Vou falar muito, né? Não, é pra isso. Diferentes, né? Falar do medo do espiritismo. Em algumas coisas do espiritismo também se coloca por medo. São colocadas na forma do medo e da chantagem emocional. Não tem, mas aí a gente tem que lembrar assim que, novamente, como o texto coloca, existe o estágio de entendimento. Sim. Né? Então, nem toda palavra ela vai passar por meio do amor. Então, todo mundo aqui já tentou de alguma maneira ensinar algo a alguém. Tirando a parte da hipocrisia, tá? Que também já tentaram ensinar e a gente não quis aprender. Mas você já tentou ensinar algo a alguém, mas você não tinha ali os mecanismos para aquela pessoa compreender. E muitas vezes, o temor é a maneira de você colocar a pessoa no caminho que você acha que vai ser melhor para ela. Não necessariamente é. Mas o temor, ele causa essa disciplina. Né? Pode ser o temor de uma força externa que vai incidir sobre você, né, vingativamente, corretivamente, ou pode ser o medo, por exemplo, de que se eu não ficar na linha, eu eventualmente vou ter uma doença. Eu eventualmente vou ter um dano muito grande para mim que eu não quero. Né? Vou ter uma contusão, vou ter um machucado, né? Quantos eu já tive, né? E eu continuo sem temor, né? Então, eu acho que isso talvez, de certa maneira, reflita também o estágio da humanidade. Eu não sei se é algo que a gente consegue totalmente remover, a não ser que a gente consiga entender, né, a essência da fé por outros caminhos, o caminho de maior entendimento, que considere mais ciência, mas não só entendimento intelectual, mas assim, na hora do ato, em que você tem que reagir instantaneamente, o seu instinto já está educado para reagir daquela maneira? Ou você ainda precisa considerar, contemplar tudo aquilo depois do ato, e falar, nossa, da próxima vez eu vou tentar fazer corretamente. Não sei se todo mundo já chegou nesse ponto, até talvez essa situação em que a gente consiga ter uma única verdade traduzida no formato da ciência e que todo mundo... Não sei, né? Eu acho que ainda não. Pelo pouco que eu conheço como professor universitário, e eu lido com gente que está em mestrado e doutorado, que tem muita instrução, mas tem um baixíssimo entendimento da vida. Né? Que dizer de uma pessoa que às vezes não tem instrução, mas ela tem uma sabedoria. Né? Para mim, quando a gente vai a Umbanda, às vezes fala com aquele ser assim, bem simples, do campo, tá? Ele já tem um entendimento, porque ele não tem toda a ciência, às vezes bagunçando as ideias, porque ele talvez não tenha, né, o intelecto elaborado para conseguir entender todo esse caminho. Mas ele tem a verdade. Né? Então, para mim é difícil remover o temor, ainda que eu concorde com você que ele seja... Eu também acho que é desnecessário. Eu acho que, na verdade, é um caminho que a gente vai absorvendo aos poucos. Uma criança, por exemplo, ela precisa ter temor de tudo. Então, cabe aos pais, nesse momento, passar o temor, né? Não sobe aí que você vai cair. Se você não comer tudo, o homem do saco vai te pegar. São temores que não existem, mas que a gente cria para que ele entre no caminho. Eu acho que a partir do momento que a gente vai conhecendo algumas verdades, a gente deixa de ter alguns temores, mas alguns precisam existir para te trazer para o eixo de novo. Então, mas é diferente, acho que, do que a Rita estava colocando, que é o temor imposto. Uma coisa é você colocar para a pessoa e ela delibera por ela mesma qual é o temor que vai direcioná-la. Outra coisa é você ficar ouvindo, uma criança que ainda tem informação, ficar escutando repetidas vezes um temor que não tem explicação. É diferente de ação e reação. Ah, não, você não pode fazer isso por quê? Porque Papai do Céu não gosta. Por que ele não gosta? E daí? Porque ele não gosta, porque eu estou falando que ele não gosta. Então, esse é o temor que eu concordo. Eu acho que é o temor que reforça a crítica do Chico Xavier à humanidade. Ele fala assim, o cavalo nasce em 10 segundos e ele está andando. Nossa, o ser humano demora 18 anos para começar a correr atrás da própria vida. Ele fala, nossa espécie demora muito para ficar madura. E, obviamente, tem razões biológicas para isso, mas não deixa de ser instrutivo e representativo do fato de que a gente tem, né, um caminho bem não linear assim, para aprender as coisas. Né? Então, eu acho um tema certamente bem interessante. Mas eu queria colocar um último ponto, que eu acabei me perdendo, que ele coloca a questão da virtude ativa. Eu não coloquei inicialmente, achei que alguém fosse tocar, talvez tenha tocado de maneira indireta, mas ele diz assim, olha,
Não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. E isso aqui é fundamental na caridade, né? Porque às vezes a caridade não é só, vou escutar. Você tem que literalmente escutar os significados que estão por trás e agir efetivamente. Né? Porque só ficar quieto e não fazer nada te livra de cometer mais dano, mas não necessariamente se traduz em caridade. Isso é algo não que tem ação, né? E aqui que entra, eu acho que é um problema muito difícil de lidar, e por isso a gente está estudando a comunicação não violenta, que é quando você enxergar que uma pessoa está num caminho que você sente que não vai trazer benefício para ela, como que você transmite essa ideia sem julgá-la e sem ser violento com a condição dela. Porque isso é a virtude ativa, que lembra aquele filme A Corrente do Bem, né? Em que assim, não adianta você ir lá fazer uma coisinha fácil, não, você tem que fazer uma coisa difícil, que a pessoa não quer. É algo que ela precisa, não é algo que ela quer. É algo que você sabe que vai fazer bem para ela. Como administrar isso sem ser intrusivo? Acho que para mim, essa é a alquimia, né, da caridade. Você tentar fazer isso, que as pessoas precisam não necessariamente o que elas querem. Mas se alguém tiver mais alguma coisa a colocar, acho que esse ponto era fundamental a gente refletir. É isso.